Olá, vamos conversar? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde eu quero crescer e contribuir com sua vida. Meu nome é Gisele Mira e eu sou obstinada em te levar para o topo, com vídeos rápidos e objetivos que trazem para você, baseado em inteligência emocional, tudo aquilo que você precisa para levar a sua vida de fato para o topo, para um novo nível, mas com conhecimento, com objetividade, com temas relevantes para tratar o seu emocional, para que você cresça e tenha sucesso também no profissional, no relacional, no sentimental. Então, tudo isso tem vários vídeos aqui que eu tenho certeza que vai somar e agregar na sua vida. Mas hoje eu tenho uma palavra especial para você que tá assim: estou vivendo um problema, né? Quem não tem problema, levanta a mão. Impossível. Todos nós temos problema. Você tem problema? Eu também tenho problema. Bem-vindo ao mundo, né? Quer dizer que estamos vivos e cheios de desafios e adversidades. Então, essa palavra hoje é para você e eu preciso muito que você escute. Espero virar mais uma chavinha aí dentro da sua cabeça a respeito de como o seu conhecimento, o seu comportamento, quem te transformou na pessoa que você é hoje, como você tem olhado a vida com a ótica das suas memórias que constroem as suas decisões e mudam os seus comportamentos, mas que esse assunto, esse tema e essa visão vai trazer para você um novo olhar em como reagir mediante os problemas, porque se você quer vencer, faça isso que eu vou te contar agora, baseado em dados reais. Então, bora lá. Nós não controlamos o que nos acontece, concorda? Mas nós temos o poder de controlar a nossa resposta ao que nos acontece. Eu quero trazer para você a história de um almirante, né, de altíssima patente na Guerra do Vietnã. Ele estava lutando na Guerra do Vietnã e ele chama James Bond Stockdale. O Stockdale era um almirante militar e o jato dele foi atingido e ele caiu dentro do campo inimigo e se tornou um prisioneiro de guerra. Ele foi torturado durante 8 anos, mais de 20 vezes. E mesmo apesar da incerteza de que ele sairia dali vivo, ou que voltaria a ver sua família, ele persistiu até o final, diferente de alguns que ficaram pelo caminho. E durante esses 8 anos, ele liderou os outros prisioneiros na resistência contra a tortura. Ele criou e estabeleceu o maior meio de comunicação ali no campo entre esses prisioneiros e foi uma pessoa que fez toda a diferença no lugar onde ele estava, mesmo sabendo que ele poderia morrer a qualquer momento. Então, Jim Collins, que é um pesquisador, escritor, consultor, né, muito famoso, teve a oportunidade de entrevistar Stockdale. Além de extrair pensamentos para o mundo do negócio que vão além de lições de liderança, ele queria entender, Jim Collins queria entender especificamente o que fez Stockdale persistir até o final, se manter firme, enfrentando tamanha adversidade de vida e de morte todos os dias, sem nem mesmo ter certeza que viveria. A resposta do Stockdale foi: eu nunca perdi a fé de como seria o final da minha história. Eu nunca duvidei que eu sairia, mas sempre tive certeza que no final eu sairia. E quando ele foi questionado por Jim Collins sobre as pessoas que não conseguiram sobreviver, ele disse: os otimistas eram os que diziam: no Natal nós vamos sair. E quando chegava o Natal, eles não saíam e eles diriam: na Páscoa nós vamos sair. E passava a Páscoa e novamente eles diriam: não, na Páscoa nós não saímos, mas na ação de graça nós vamos sair. E passava a ação de graça e novamente chegava o Natal e eles morriam de coração partido. Esses são os otimistas. Jim Collins, então, criou um paradoxo de Stockdale, que ele traz em vários livros dele e que é uma lição muito importante, que diz assim: você nunca pode confundir manter a fé que tudo vai dar certo, algo que também você nunca pode perder de vista, com a disciplina de confrontar os fatos mais brutais da sua realidade atual, seja eles qual forem. Então, uma coisa é você ter fé que tudo no final vai dar certo, mas não confunda isso com a confrontação, com a tomada de atitude que você sim pode fazer algo para que isso dê certo no final. Acreditar que tudo vai dar certo, de fato, é uma fé que deve existir em todos nós, porque quando nós enfrentamos, principalmente no momento que nós estamos vivendo, uma incerteza do futuro, problemas, erros e desafio, essa lição ela é extremamente oportuna. E eu quero clarear ainda mais esse assunto a respeito de, usando o exemplozinho de Viktor Frankl.
Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra austríaco, porém de origem judia, que estava também presente na guerra ali contra os nazistas. Ele era médico de um hospital e casado, e tinha uma esposa que estava grávida. Porém, quando os nazistas na guerra assumiram o comando, inclusive do próprio hospital, ele era obrigado a matar os judeus praticando eutanásia, como se as pessoas quisessem morrer, e ele salvou a vida de vários judeus neste momento. Porém, a esposa dele foi obrigada a abortar, depois foi morta no campo de concentração. O pai e a mãe foram mortos no campo de concentração e ele permaneceu firme durante toda a guerra, porque ele dizia exatamente isso: eu sabia que eu iria sair no final. E ele fez uma batalha contra o nazismo, salvou a vida de milhares de judeus. E ele fala que entre o momento que acontece alguma coisa e a nossa resposta, existe um espaço. Nesse espaço existe uma escolha. E nessa escolha reside a nossa liberdade e o nosso crescimento. Independente da situação que você esteja vivendo, a questão não é a presença ou ausência de dificuldade, mas sim como nós lidamos com os inevitáveis desafios que encontramos pela frente. Você tem duas opções: ou você é herói ou você é vítima. O que acontece com os heróis nos filmes, gente? Mesmo quando esses heróis estão sozinhos e são amarrados, e são esbofeteados, e água é jogada em cima da cabeça, e colocado máscara e capuz, e toma tapa, o que esse herói faz? Qual que é a diferença dele e da vítima? O herói sabe que ele é o herói dele mesmo. Ele não tem que ser apenas o herói da vítima, apesar de em todos os filmes só existir o herói porque existe a vítima. Ele sabe que se ele não se salvar, ninguém vai lá salvar, porque afinal de contas ele é o herói. Então o que ele faz nessa hora? Ele usa todo o talento, todo o propósito, toda a fé que ele tem, toda a habilidade técnica que ele tem para conseguir se saltar, para conseguir quebrar uma coisa, para conseguir pegar um pedaço de pau, para se defender. Então, antes de ser herói de alguém, ele é herói dele mesmo e ele tem que se salvar. E essa postura de herói, né, que faz com que ele sobreviva e que depois também ele possa salvar outras pessoas. Mas o que realmente significa ser herói? É vencer o inimigo invisível, ter uma arma mágica, ter superpoderes, proteger inocentes? Nada disso. Esses são os resultados de algo muito mais profundo. O que define o herói não são os seus feitos, mas exatamente a sua atitude mediante os problemas. Assim como Stockdale, que nós falamos, que ficou nesse preso, prisioneiro de guerra durante mais de 8 anos, acreditou que ia viver e tomou atitude, liderou e ajudou e fez acontecer. Assim como o Viktor Frankl no campo de batalha, no campo de concentração, depois de ter visto toda a família morrer. Olha que história pesada. Ele poderia ter desistido de tudo, ele podia também querer morrer, mas ao invés disso ele tinha um propósito, ele tinha um porquê muito claro. Inclusive tem um livro do Simon Sinek que eu indico demais, que é Comece pelo Porquê, que também traz essa história. E ele fez diferença na sua atitude. E se eu for para a ficção, nós temos o Bruce Wayne, que também viu os pais morrerem e cresceu com propósito, com porquê e com uma atitude para fazer diferença, né, na cidade dele. A Mulher Maravilha, que também teve toda ali a cidade natal dela devastada, todos mortos, e mesmo assim ela escolheu defender e ter atitude, ser herói dela mesma, inclusive defendendo um novo mundo. E o Panda, do Kung Fu Panda, que eu falo muito, que quando ele descobriu quem ele era e que ele poderia fazer diferença, ele foi o herói de toda aquela situação do filme. O que eles têm em comum? Todos se recusaram a ser vítimas da circunstância. É sobre isso que eu quero te falar. Mais do que apenas coragem para agir, todo herói, ele possui uma visão positiva de futuro. Davi, quando lutou com Golias, quando ninguém mais se apresentou, ele falou, eu vou. O que ele tinha? Ele tinha uma visão de futuro, que ele tinha um Deus e que ele tinha um povo e que sabia qual a promessa de Deus para aquela tribo. Simba também acreditou que poderia derrotar Scar, mesmo depois de ver o seu pai ser morto, ele voltou para salvar o povo da tirania de Scar. O Panda, quando acreditou, ele se tornou o dragão guerreiro. Então eles acreditavam que podiam vencer e por isso o fizeram. É a visão positiva de futuro. A mentalidade do herói é muito simples. Você hoje ou é protagonista da sua história e só pode ser derrotado se você desistir. Falhou? Aprenda com os erros.
O erro, ele só existe para te ensinar uma lição. E quando você erra repetidas vezes no mesmo problema, você está sendo provado e a vida está te falando: hello, você tem uma lição a aprender aqui. É muito importante que você entenda isso. Ao reclamar, ao se vitimizar, a culpar outro, você não está sendo herói de si mesmo. Você está sendo vítima, achando que você está sendo vítima das circunstâncias e que alguém deverá vir te salvar. Enquanto uma vítima é passiva diante dos problemas, um herói, ele é ativo para mudar a situação. É ele que faz a diferença. É uma atitude positiva mediante uma visão positiva. Quantas vezes em nossas vidas nós desistimos antes de tentar? Porque a nossa visão de mundo, nosso ponto de vista, as nossas memórias constroem para nós uma percepção negativa sem ao menos ter tentado. Quantas vezes nós encontramos uma barreira no caminho e dizemos: é impossível atravessar? Muitas vezes o que nós não vimos os outros fazerem ou não vimos acontecer, mentalmente cria-se uma ideia de impossibilidade. Saiba você que agora em plena pandemia foi o maior recorde de empresas unicórnios lançadas no mundo inteiro e milhões de pessoas ganhando dinheiro, porque a crise despertou a criatividade em muitas pessoas que estavam às vezes até no fundo do poço e usou a crise como uma alavanca para poder crescer. Esses foram heróis das suas próprias histórias. Abandonar seu sonho, nos tornar vítima de tudo e de todos. A verdade é que, na vida, nós somos constantemente forçados a lidar com situações adversas. E agradeça os problemas. Tem um livro que chama Problemas, Oba. Por quê? Porque é no problema que você tem a oportunidade de crescer e não na zona de conforto. Nem sempre nós teremos e temos a liberdade de escolher nossos desafios, mas somos inteiramente responsáveis pela forma como reagimos, pela atitude que tomamos diante do desafio. Qual que é a sua atitude diante do problema? Você é protagonista ou coadjuvante? Herói ou vítima? Até quando você de fato vai inventar desculpas para não ser o seu herói ou o herói da sua própria história? Ou acreditar que de fato eu não sou capaz? Está dentro de você. Assim como o Superman alienígena veio para o mundo e teve que se adequar à média, mesmo sabendo que tinha um poder grande dentro dele. Mulher Maravilha também veio lá das princesas, como Princesa Diana, e arrumou um emprego normal, uma pessoa normal. Todos nós, como seres normais, temos luz dentro de nós. Temos força e poder, porque nós somos criaturas criadas por Deus e Deus não fez nada para dar errado. Concorda? E você também é criatura feita por Deus e foi feita para dar certo. O poder para ser herói da sua história, ele reside dentro de você. E para finalizar, apesar de termos e mantermos a esperança de vencermos no final, precisamos nos manter centrados, focados, disciplinados para liderarmos os inevitáveis desafios que a vida vai nos reservar. Aprenda com eles, agradeça o problema e seja você o herói da sua própria história. Espero que tenha feito sentido para você, porque para mim isso faz toda a diferença. E só assim a gente vai se ver no topo. Até a próxima!